Ela foi tirada do palco por causa da roupa que usava. Minutos depois, um homem interrompeu a apresentação e expôs a injustiça na frente de todo mundo. O que parecia uma simples cantata de igreja virou uma lição que ninguém jamais esqueceu. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. Dezembro chegara a Ribeirão Preto, trazendo consigo aquele calor úmido característico do interior paulista, mas também um ar de renovação que parecia contaminar até os corações mais endurecidos. As ruas do centro estavam enfeitadas com luzes piscantes, árvores de Natal improvisadas nas praças e o som intermitente de músicas natalinas que escapavam das lojas. Era uma época em que até mesmo os problemas cotidianos pareciam ganhar uma pausa, como se a cidade inteira fizesse um acordo silencioso de acreditar, nem que fosse por algumas semanas, que dias melhores viriam. Na zona norte da cidade, onde as casas se apertavam umas contra as outras e as ruas de asfalto irregular contavam histórias de promessas não cumpridas, a Escola Municipal Professor Anísio Teixeira vivia seus dias de maior movimento do ano. A instituição, um prédio de 2 andares com pintura desbotada e grades nas janelas, atendia cerca de 300 crianças da comunidade. Ali, entre salas apertadas e um pátio de cimento rachado, professores dedicados tentavam fazer milagres com recursos escassos, transformando lápis pela metade e cadernos velhos em ferramentas de transformação social. Naquele ano, a diretora Marlene havia decidido investir na cantata natalina como nunca antes. Não era apenas uma apresentação escolar comum. Para aquelas crianças, muitas das quais vinham de lares onde o Natal significava apenas mais um dia de luta, subir naquele palco improvisado no pátio da escola representava ser visto, ser importante, pertencer a algo maior. Marlene sabia disso. Por isso havia mobilizado toda a equipe, conseguido doações para montar uma decoração digna e até convencido a professora Helena, conhecida por sua rigidez e perfeccionismo, a coordenar o coral infantil. Helena de Almeida tinha 42 anos, cabelos sempre presos num coque impecável e uma postura que deixava claro que não tolerava desleixo. Formada há 20 anos, ela carregava consigo uma visão de mundo moldada por anos de frustração e expectativas não correspondidas. Ensinar naquela escola não era o que ela sonhara quando jovem. Nos planos iniciais de sua carreira, Helena se via em colégios particulares de elite, moldando futuros médicos e advogados. Mas a vida a trouxera para ali, e com o tempo, ela desenvolvera um mecanismo de defesa que consistia em controlar obsessivamente tudo o que estava ao seu alcance. A cantata era sua, chance de mostrar que, mesmo numa escola pública da periferia, era possível fazer algo que parecesse minimamente organizado e apresentável. Durante 3 semanas, Helena ensaiou o coral com dedicação quase militar. As crianças, inicialmente empolgadas, logo aprenderam que cantar sob a supervisão daquela professora significava repetir as mesmas músicas dezenas de vezes, manter a postura ereta mesmo quando os pés doíam de tanto ficar em pé, e principalmente aceitar críticas constantes sobre cada nota desafinada e cada movimento fora do lugar. Alguns pais começaram a reclamar do rigor excessivo, mas Helena ignorava. Ela tinha uma visão e nada a faria mudar de ideia. Entre as 30 crianças do coral estava Alice, uma menina de 5 anos que cursava o último ano da educação infantil. Alice era daquelas crianças que passam despercebidas na maior parte do tempo. Pequena para a idade, de cabelos castanhos lisos cortados de forma simples, ela tinha olhos grandes e expressivos que observavam o mundo com uma mistura de curiosidade e cautela. Falava pouco, preferia brincar sozinha no canto do pátio durante o recreio e raramente causava qualquer tipo de problema. Era para todos os efeitos uma aluna invisível. O que ninguém na escola sabia é que Alice era filha de Eduardo Mendes, um dos empresários mais bem-sucedidos da região. Eduardo, aos 45 anos, comandava um império que começara com uma pequena distribuidora de alimentos e se transformara numa rede que abastecia supermercados de todo o interior paulista.
Seu nome aparecia ocasionalmente nos jornais locais, sempre associado a negócios milionários e expansões empresariais. Era um homem discreto, que evitava holofotes e preferia manter sua vida pessoal longe dos olhos públicos. A decisão de matricular Alice naquela escola pública fora proposital e cuidadosamente pensada. Eduardo crescera pobre numa pequena cidade do interior de Minas Gerais. Conhecia intimamente o cheiro de casa com goteiras, o gosto de comida racionada para durar a semana inteira, a sensação de usar roupas herdadas de primos mais velhos. Quando finalmente conquistou o sucesso financeiro, já na casa dos 30 anos, ele prometeu a si mesmo que nunca esqueceria de onde vinha. E quando Alice nasceu, fruto de um breve relacionamento que não prosperara, Eduardo decidiu que a menina cresceria com os pés no chão, entendendo que privilégios não eram garantidos e que empatia se aprende convivendo com realidades diferentes. Mas manter Alice na escola pública sem que sua verdadeira identidade fosse revelada era um desafio constante. Eduardo fizera um acordo com a diretora Marlene, que era a única pessoa na instituição que sabia quem ele realmente era. O nome completo da menina nos registros escolares era apenas Alice Rodrigues Silva, usando o sobrenome da mãe. Eduardo pagava discretamente algumas reformas necessárias na escola, sempre de forma anônima, e em troca pedia apenas que tratassem sua filha como qualquer outra criança. Nada de privilégios, nada de tratamento especial. Quem cuidava de Alice no dia a dia era Dona Luciana, uma senhora de 58 anos que trabalhava para Eduardo há mais de uma década. Luciana era viúva, mãe de 3 filhos já crescidos, e tratava Alice com o carinho de uma avó. Era ela quem levava e buscava a menina na escola, preparava suas refeições, ajudava com as lições de casa e ouvia pacientemente suas histórias infantis. Nos últimos dias, Alice não falava de outra coisa senão da cantata. A menina ensaiava as músicas em casa, cantando baixinho enquanto tomava banho ou brincava com suas bonecas. Para ela, aquele evento representava algo grandioso, uma oportunidade de fazer parte de algo especial. Dona Luciana notava o brilho diferente nos olhos de Alice toda vez que a menina mencionava a apresentação. E isso a preocupava um pouco. Luciana conhecia bem a professora Helena, pois já a vira algumas vezes na porta da escola. Havia algo naquela mulher que a incomodava, uma dureza no olhar, uma impaciência mal disfarçada com as crianças. Mas Luciana não comentava nada com Eduardo. Afinal, ele confiara a educação da filha àquela escola e ela não queria parecer intrusiva ou criar problemas desnecessários. Eduardo, por sua vez, estava completamente absorvido pelo trabalho naquele mês de dezembro. As festas de fim de ano eram o período de maior movimento para sua empresa, com supermercados fazendo pedidos enormes e prazos apertados de entrega. Ele passava longas horas no escritório, chegava em casa tarde da noite quando Alice já estava dormindo e saía de manhã cedo antes dela acordar. Conversavam principalmente por telefone, chamadas rápidas em que ele perguntava sobre o dia dela e Alice respondia com o entusiasmo natural de uma criança de 5 anos. Quando Alice mencionou a cantata, Eduardo anotou mentalmente a data. Ele queria estar presente. Apesar da agenda apertada, aquilo era importante para a filha, e ele não perderia por nada. Mas Eduardo tinha um dilema. Ele sabia que sua presença chamaria a atenção. Se aparecesse na escola, como o empresário Eduardo Mendes, haveria comoção, as pessoas o tratariam de forma diferente, e aquilo poderia afetar Alice de formas que ele preferia evitar. A menina merecia viver aquele momento como qualquer outra criança, sem que o peso do sobrenome do pai interferisse na experiência. Foi então que ele teve uma ideia que, na hora, pareceu perfeita. Eduardo ligou para Dona Luciana numa tarde de quinta-feira, 3 dias antes da cantata. "Luciana, preciso que você me ajude com uma coisa", disse ele ao telefone, a voz carregando um tom de empolgação incomum. "Claro, Sr. Eduardo. O que o senhor precisa?" "É sobre a cantata da Alice. Eu quero estar lá, mas não quero causar alvoroço. Então tive uma ideia. A escola vai ter um Papai Noel na apresentação?" Luciana pensou por um momento.
Acho que sim, senhor. A diretora Marlene comentou algo sobre isso semana passada. Perfeito. Então vou me fantasiar de Papai Noel. Assim posso estar lá, participar de tudo, sem que ninguém saiba quem eu sou. Vou ser apenas mais um pai querendo ver a filha cantar. Do outro lado da linha, Luciana sorriu. Era uma ideia boa. Típica do Sr. Eduardo, sempre pensando em formas de proteger Alice enquanto permanecia presente. Ela prometeu ajudar, conseguindo informações sobre como a escola organizaria a figura do Papai Noel no evento. Nos dias seguintes, Alice ficou cada vez mais empolgada. Dona Luciana ajudou a menina a escolher a roupa que usaria na cantata. Não tinha muito o que escolher. Alice tinha poucas roupas, todas simples, compradas em lojas populares do centro da cidade. Eduardo fazia questão disso. Queria que a filha entendesse que ostentação não era necessária. Mas tudo que Alice possuía estava sempre limpo e bem cuidado, graças aos cuidados de Dona Luciana. A roupa escolhida foi um vestidinho branco de malha, simples mas bonito, e um sapatinho preto de verniz que Eduardo comprara meses atrás para uma festa de aniversário de uma coleguinha. Dona Luciana passou a roupa com capricho, garantindo que não tivesse nenhum amassado. Alice experimentou tudo na véspera, girando na frente do espelho com um sorriso largo no rosto. Vou cantar no palco, Dona Lu, dizia a menina, os olhos brilhando. Vou cantar bem alto para todo mundo ouvir. Vai sim, minha filha. Você vai ser a mais bonita de todas, respondeu Luciana, sentindo o peito apertar com um misto de orgulho e uma ponta de preocupação que ela não conseguia explicar. Naquela noite, Eduardo chegou em casa mais cedo que o normal. Encontrou Alice, ainda acordada, sentada na sala assistindo desenhos animados. A menina correu para abraçá-lo quando o viu entrar. Papai, você chegou cedo. Eduardo a pegou no colo, sentindo aquele peso leve e ao mesmo tempo infinitamente precioso nos braços. Cheguei, princesa. Não ia perder a chance de te ver toda animada com a cantata amanhã. Você vai estar lá, né, papai? Você prometeu. Vou sim, pode ter certeza que vou estar lá assistindo você cantar. O que Eduardo não contou era que estaria lá fantasiado, escondido atrás de uma barba branca e um figurino vermelho. Queria que fosse surpresa, uma revelação divertida depois da apresentação. Ele imaginava a cara de Alice quando descobrisse que o Papai Noel era, na verdade, seu pai. Seria um momento especial, algo que ela lembraria para sempre. Naquela noite, depois de colocar Alice para dormir, Eduardo ficou acordado na sala pensando sobre o dia seguinte. Pegou o celular e mandou uma mensagem para Marlene, a diretora, avisando sobre a fantasia de Papai Noel. Ela respondeu rapidamente, dizendo que seria bem-vindo e que as crianças ficariam felizes. Tudo parecia estar se encaixando perfeitamente. Mas, às vezes, os planos mais bem elaborados encontram obstáculos que ninguém consegue prever. E na escola municipal, o professor Anísio Teixeira, uma professora chamada Helena, estava naquele exato momento revisando mentalmente cada detalhe da cantata, cada posição das crianças no palco, cada música que seria cantada. Em sua mente perfeccionista, tudo precisava estar impecável. E impecável para Helena significava uniforme, organizado, esteticamente agradável aos olhos. Não havia espaço para imperfeições. Não havia espaço para nada que destoasse do padrão que ela mesma estabelecera. E quando o dia seguinte amanhecesse, quando Alice chegasse à escola vestindo aquele vestido branco simples de malha, quando Helena a visse entre as outras crianças, algo iria se quebrar. Um encontro entre mundos diferentes estava prestes a acontecer. E as consequências daquele choque iriam muito além do que qualquer um poderia imaginar naquele momento de aparente tranquilidade. A noite avançava em Ribeirão Preto. As luzes das casas foram se apagando uma a uma. Na casa de Eduardo, Alice dormia abraçada a um ursinho de pelúcia, sonhando com o momento em que subiria ao palco. Na casa de Helena, a professora revisava pela última vez a lista de verificação da cantata, marcando cada item com uma caneta vermelha. E na casa de Dona Luciana, a senhora rezava uma oração silenciosa, pedindo que tudo corresse bem,
sem saber exatamente por que sentia aquela inquietação no peito. O amanhecer traria respostas. E mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos naquela história que estava apenas começando. A trajetória de Eduardo até se tornar quem era não fora simples nem linear. Nascido em Poços de Caldas, filho de um mecânico e uma costureira, ele crescera vendo os pais trabalharem de sol a sol para manter a família. Eram 4 irmãos, e Eduardo era o mais velho. Desde cedo aprendera que se quisesse algo diferente, precisaria correr atrás sozinho. Aos 15 anos, já trabalhava meio período numa mercearia do bairro, carregando caixas e organizando prateleiras. O dinheiro que ganhava ajudava em casa e pagava seus próprios materiais escolares. Foi na mercearia que Eduardo desenvolveu seu primeiro amor pelo comércio. Observava como os produtos eram organizados, como os clientes escolhiam, o que vendia mais e o que encalhava. Fazia perguntas ao dono. Um português ranzinza, mas que gostava da curiosidade do garoto. Aprendeu sobre margens de lucro, sobre negociação com fornecedores, sobre a importância de conhecer seu público. Aquelas lições informais valeram mais que muitos cursos que faria depois. Quando se formou no ensino médio, Eduardo tomou uma decisão que chocou a família. Ao invés de tentar uma faculdade, algo que seus pais sonhavam, mas sabiam ser quase impossível financeiramente, ele anunciou que iria para Ribeirão Preto trabalhar com um tio que tinha uma pequena distribuidora de alimentos. A mãe chorou, achando que estava perdendo o filho. O pai tentou dissuadi-lo, dizendo que sem diploma não chegaria a lugar nenhum. Mas Eduardo tinha certeza do que queria. Em Ribeirão Preto, dormindo num quarto minúsculo nos fundos do galpão da distribuidora, Eduardo trabalhou como nunca. Acordava às 5 da manhã para carregar caminhões, passava o dia fazendo entregas e à noite estudava planilhas e relatórios de vendas. O tio, impressionado com a dedicação do sobrinho, começou a envolvê-lo cada vez mais nas decisões do negócio. 3 anos depois, quando o tio decidiu se aposentar, ofereceu a Eduardo a chance de assumir a distribuidora. Aos 23 anos, com um empréstimo bancário arriscado e muita coragem, Eduardo comprou a distribuidora. Os primeiros anos foram de pura luta. Houve meses em que mal conseguia pagar os funcionários, noites em que dormia apenas 3 horas, atormentado por dívidas e contas a vencer. Mas ele não desistiu. Ampliou aos poucos a carteira de clientes, investiu em logística melhor, construiu relacionamentos sólidos com fornecedores. E devagar, muito devagar, o negócio começou a crescer. Quando fez 30 anos, Eduardo já comandava uma operação respeitável. A distribuidora original se transformara numa rede de 3 centros de distribuição que atendiam todo o interior paulista. Ele contratou administradores competentes, modernizou processos e investiu em tecnologia. O dinheiro começou a vir, primeiro em quantidades modestas, depois em volumes que ele mesmo tinha dificuldade em acreditar. Aos 35 já era milionário. Aos 40, suas empresas valiam mais do que jamais sonhara possível. Mas o sucesso financeiro trouxe solidão. Eduardo se casara aos 26 com uma moça de Ribeirão Preto, filha de comerciantes. Mas o casamento não durou 5 anos. Ele trabalhava demais, estava sempre viajando, sempre fechando negócios. Quando percebeu, sua esposa já estava envolvida com outro homem. O divórcio foi doloroso, mas inevitável. Depois disso, Eduardo teve alguns relacionamentos, mas nenhum prosperou. As mulheres que se interessavam por ele pareciam mais atraídas pela conta bancária do que pela pessoa que ele era de fato. Foi num evento beneficente, anos depois do divórcio, que conheceu Renata. Ela era professora de educação infantil, voluntária numa ONG que atendia crianças carentes. Conversaram a noite inteira sobre assuntos que não envolviam dinheiro ou negócios. Renata não fazia ideia de quem Eduardo era, e essa ignorância era refrescante. Eles se envolveram, um relacionamento intenso, mas breve. Renata engravidou. Quando descobriu, ficou apavorada. Não se sentia pronta para ser mãe. Eduardo, surpreso, inicialmente, rapidamente abraçou a ideia da paternidade.
Ofereceu todo o apoio, mas Renata era clara. Não queria um relacionamento permanente. Queria seguir sua vida, mas precisava que Eduardo assumisse a criança. E foi assim que Alice chegou ao mundo. Renata teve a menina, passou os primeiros meses cuidando dela, mas gradualmente foi se afastando. Hoje, ela morava em São Paulo, trabalhava numa escola particular de elite e via Alice apenas 2 vezes por ano em visitas curtas e formais. Eduardo nunca a julgou por isso. Cada um tinha seu caminho. Ele assumiu a paternidade com toda a intensidade de que era capaz, mesmo sabendo que criar uma criança sozinho, enquanto comandava um império empresarial, seria desafiador. Dona Luciana entrou na vida deles quando Alice tinha apenas 6 meses. Eduardo a contratou inicialmente como babá, mas ela rapidamente se tornou muito mais que isso. Era confidente, conselheira e a figura materna que Alice precisava. Luciana também tinha sua história de dor. Perdera o marido num acidente de trabalho 15 anos antes, quando os filhos ainda eram pequenos. Criou os 3 praticamente sozinha, costurando e fazendo faxinas para pagar as contas. Quando os filhos cresceram e seguiram seus próprios caminhos, ela se viu numa casa vazia, com um silêncio ensurdecedor. Trabalhar para Eduardo, cuidar de Alice, lhe deu novo propósito. Aquela menina de olhos grandes se tornou a filha que ela podia mimar sem culpa, amar sem medo de estar sendo permissiva demais. A decisão de colocar Alice na escola pública foi motivo de debates acalorados entre Eduardo e sua família. Seus irmãos, que agora tinham vidas confortáveis graças também ao sucesso dele, achavam absurdo. Por que expor a menina a uma realidade que ela não precisava viver? Por que não matriculá-la num colégio particular de primeira linha, onde teria os melhores professores, as melhores instalações? Eduardo ouvia as críticas em silêncio e mantinha sua posição. Ele não queria que Alice crescesse numa bolha. Não queria que ela se tornasse uma daquelas pessoas ricas que olham para os pobres como se fossem de outra espécie. Queria que ela soubesse desde cedo que o mundo real era feito de pessoas como aquelas que estudavam com ela, gente que lutava todo dia por dignidade, por respeito, por oportunidades. Mas havia momentos em que até Eduardo duvidava de sua escolha. Quando via o prédio desgastado da escola, as salas superlotadas, os recursos escassos. Quando Alice chegava em casa contando que não tinha tido aula porque o professor faltara, ou que o bebedouro estava quebrado fazia semanas. Nessas horas, Eduardo se questionava se não estava sendo idealista demais, sacrificando a educação da filha por causa de princípios abstratos. Foi então que conheceu melhor a diretora Marlene. Numa reunião particular, pedida por ele mesmo, Eduardo se abriu sobre seus dilemas. Marlene, uma mulher de 50 e poucos anos, que dedicara a vida inteira à educação pública, o ouviu com paciência. Quando Eduardo terminou, ela disse algo que ele nunca esqueceria. Senhor Eduardo, essa escola não é perfeita. Nós não temos computadores de última geração, não temos biblioteca grande, não temos quadra coberta. Mas sabe o que nós temos? Temos professores que acordam todo dia e vêm para cá porque acreditam que educação transforma vidas. Temos crianças que precisam acreditar que são capazes, que merecem respeito, que têm futuro. E se pessoas como o senhor tirarem seus filhos daqui, se todos que podem escolher sempre escolherem o particular, o que sobra para essas crianças? O que sobra para essa escola? A mensagem que fica é que só quem não tem alternativa estuda aqui. E isso mata qualquer chance de melhora. As palavras de Marlene tocaram fundo. Eduardo decidiu não só manter Alice na escola, mas também passar a contribuir de forma mais ativa, sempre anônima, para pequenas melhorias. Um novo bebedouro aqui, material escolar ali, reforma do telhado que gotejava. Marlene administrava essas contribuições com discrição, e aos poucos a escola foi melhorando. Outros pais começaram a notar e também se engajaram. A comunidade se fortaleceu. E Alice, apesar das limitações estruturais, estava feliz. Tinha amiguinhas, gostava das professoras, aprendia. Era tratada como qualquer outra criança, sem privilégios nem expectativas exageradas. Até aquele momento, o plano
de Eduardo parecia estar funcionando perfeitamente. Alice estava crescendo com empatia, com os pés no chão, sem perder a inocência natural da infância. Mas nem tudo na escola era harmonioso. Helena de Almeida representava um problema que nem Marlene sabia exatamente como resolver. A professora era competente tecnicamente, dominava bem o conteúdo que ensinava, mas havia algo nela que gerava desconforto. Uma rigidez excessiva, uma falta de sensibilidade para lidar com as realidades daquelas crianças. Marlene já recebera reclamações sutis de outros pais, mas nada grave o suficiente para justificar uma ação mais drástica. Helena nunca fora agressiva ou claramente abusiva. Era apenas dura, fria, exigente demais. O que Marlene não sabia, o que ninguém realmente sabia, era o que se passava por trás daquela fachada controlada de Helena. A professora carregava suas próprias dores, suas próprias frustrações. Crescera numa família de classe média que entrara em declínio financeiro quando ela ainda era jovem. O pai, um pequeno empresário, falira. A mãe desenvolvera problemas de saúde que consumiram o que restava da família. Helena teve que abandonar o sonho de estudar numa universidade pública de prestígio e se contentou com uma faculdade particular de segunda linha que conseguiu pagar trabalhando de dia e estudando à noite. Ela se formou, conseguiu o concurso público e foi parar naquela escola da periferia. E a cada dia que passava, sentia que a vida a enganara. Via colegas que tiveram mais sorte, que conseguiram empregos melhores, escolas melhores. Sentia que merecia mais, que era capaz de mais. Mas estava presa, e com o passar dos anos, essa prisão foi transformando a amargura em necessidade de controle. Se não podia controlar o rumo de sua própria vida, ao menos controlaria tudo que estivesse ao seu alcance na escola. E a cantata era sua obra-prima, sua chance de provar que mesmo ali, naquele lugar que ela secretamente desprezava, era possível fazer algo impecável. Naquela noite véspera da cantata, Helena dormiu pouco. Ficou acordada até tarde, revisando mentalmente cada detalhe. Tinha listas sobre listas, posição de cada criança no palco, sequência das músicas, momento das entradas e saídas. Tudo calculado, tudo perfeito. Na mente dela, não havia espaço para imprevistos. Tudo que destoasse do padrão estabelecido seria visto como uma ameaça àquela perfeição. E ela não permitiria ameaças, não naquela noite, não no seu momento de mostrar do que era capaz. O relógio avançava. A madrugada chegou trazendo aquele silêncio pesado que antecede momentos decisivos. Em diferentes casas pela cidade, pessoas dormiam ou tentavam dormir, cada uma carregando suas expectativas para o dia seguinte. Eduardo, Alice, Luciana, Helena, Marlene. Vidas que até então seguiam caminhos paralelos, prestes a se cruzar de uma forma que ninguém poderia prever. Às vezes, o destino se revela aos poucos. Outras vezes, ele explode de uma vez, transformando o comum em extraordinário, o trivial em memorável. E na manhã que estava prestes a nascer, quando o sol voltasse a iluminar as ruas de Ribeirão Preto, seria desses momentos explosivos. Seria o início de uma cadeia de eventos que mudaria não apenas aquelas vidas específicas, mas toda uma comunidade. Seria, embora ninguém soubesse ainda, o começo de uma grande transformação. O dia amanheceu com o céu limpo, aquele azul intenso que só dezembro no interior paulista consegue oferecer. A temperatura já subia rapidamente desde as primeiras horas da manhã, prometendo mais um dia quente e abafado. Em Ribeirão Preto, a cidade acordava aos poucos, com o movimento habitual de pessoas indo para o trabalho, ônibus lotados, trânsito começando a se formar nas avenidas principais. Na casa de Eduardo, Alice acordou mais cedo que o normal, com uma empolgação que não conseguia conter. Pulou da cama e correu para o quarto do pai, encontrando-o ainda dormindo. Papai, acorda. Hoje é o dia da cantata, disse ela, sacudindo o braço dele. Eduardo abriu os olhos devagar, ainda sonolento, mas sorriu ao ver a filha tão animada. Já sei, princesa. Já estou acordando.
Vai lá chamar a Dona Lu para preparar seu café. Dona Luciana já estava de pé há algum tempo. Na verdade, ela também mal conseguira dormir, tomada por aquela inquietação inexplicável que a acompanhava desde a véspera. Preparou o café, da manhã com carinho especial. Fez pão de queijo quentinho, suco de laranja natural, frutas picadas. Alice comeu rapidamente, falando sem parar sobre as músicas que cantaria, sobre como estava nervosa, mas animada, sobre como achava que todo mundo ia gostar. Eduardo tomou café observando a filha, o coração apertado por aquele amor imenso e protetor que só pais conhecem. Ele sabia que dentro de algumas horas estaria lá, no pátio daquela escola, testemunhando um momento importante na vida de Alice. E estaria fantasiado, escondido, observando tudo sem ser reconhecido. A ideia ainda lhe parecia engenhosa. Depois do café, Dona Luciana levou Alice para o banho. Lavou os cabelos da menina com cuidado, penteou com carinho, colocou um lacinho branco que combinava perfeitamente com o vestido. A roupa estava impecavelmente passada, guardada num cabide desde a véspera. Alice vestiu tudo com a ajuda de Luciana. Olhou-se no espelho e girou, satisfeita com o que via. Estou bonita, Dona Lu? Claro que está, minha filha. A mais bonita de todas. Eduardo apareceu na porta do quarto, já vestido para sair. Precisava ir ao escritório por algumas horas, resolver alguns assuntos urgentes, mas voltaria a tempo para se fantasiar e ir para a escola. Ele se agachou na altura de Alice, ajeitou o lacinho no cabelo dela. Você está linda, minha princesa. Daqui a pouco eu te vejo lá na escola, tá bom? Você promete que vai estar lá, papai? Prometo, e eu nunca quebro minhas promessas. Quando Eduardo saiu, Alice ficou contando os minutos para a hora de ir para a escola. A cantata começaria às 3 da tarde, mas as crianças tinham que chegar mais cedo para os preparativos finais. Dona Luciana havia combinado de levar Alice por volta das 2 horas. O trajeto de carro era curto, uns 15 minutos, mas ela preferiu sair com antecedência para evitar qualquer imprevisto. Enquanto isso, na escola, Helena chegara ainda mais cedo que o normal. Às 10 da manhã já estava lá, verificando cada detalhe da decoração, testando o sistema de som, conferindo se as cadeiras para os convidados estavam todas alinhadas. Alguns funcionários a ajudavam, mas ela corrigia tudo que não estava exatamente como queria. Um pouco mais para a direita. Não, essa faixa está torta. Esse microfone precisa estar mais alto. Ela era implacável. Marlene, a diretora, passou pelo pátio por volta do meio-dia e encontrou Helena medindo com uma trena a distância entre as filas de cadeiras. Helena, você não acha que está exagerando um pouco? É uma apresentação escolar, não a ópera de arame de Curitiba, disse Marlene, tentando soar brincalhona, mas com uma ponta de preocupação real. Helena nem levantou os olhos da trena. Diretora, se vamos fazer direito. Eu não aceito desleixo. As pessoas vão ver que mesmo aqui, nesta escola, somos capazes de fazer algo de qualidade. Marlene suspirou. Conhecia aquele tom, aquela postura rígida. Não adiantava discutir. Deixou Helena com suas medições e voltou para a sala da diretoria, onde tinha pilhas de papelada para assinar. Mas ficou com aquela sensação incômoda no peito, uma voz interna dizendo que algo não estava certo. Tentou ignorar. Afinal, o que poderia dar errado numa simples cantata natalina? Às 2 horas da tarde, os primeiros pais começaram a chegar. O pátio foi se enchendo aos poucos, um burburinho animado tomando conta do ambiente. Cadeiras foram sendo ocupadas, crianças corriam de um lado para o outro, ainda com roupas normais, esperando o momento de vestirem as fantasias do coral. A decoração, tinha que admitir, estava realmente bonita. Helena conseguira transformar aquele pátio simples num cenário festivo, com estrelas douradas penduradas no teto, uma árvore de Natal imponente num canto, luzes pisca-pisca enroladas nas grades das janelas. Foi nesse momento que Dona Luciana chegou com Alice. A menina segurava firme a mão da babá, os olhos arregalados vendo toda aquela movimentação. Luciana a levou até onde as outras crianças do coral estavam se reunindo, perto do palco improvisado.
Alice se juntou aos colegas, recebendo cumprimentos de algumas professoras que passavam. Tudo parecia estar correndo bem. Helena apareceu minutos depois, carregando uma prancheta e fazendo a chamada das crianças. Ia marcando nome por nome, conferindo se todos haviam chegado. Quando chegou em Alice, parou. Olhou a menina de cima a baixo, aquele olhar analítico e frio que fazia algumas crianças se encolherem. Alice sorriu, esperando um elogio, um cumprimento. Mas o que veio foi bem diferente. "Esse vestido é o que você vai usar na apresentação?" perguntou Helena, com um tom que já carregava desaprovação. Alice, sem entender a gravidade do questionamento, respondeu sim com a cabeça ainda sorrindo. Helena franziu o senho. "Não, isso não vai dar. A roupa está totalmente fora do padrão. Olhe para as outras meninas. Vê como estão uniformes." Alice olhou ao redor. As outras meninas do coral estavam com vestidos parecidos, a maioria branca ou em tons pastéis, mas havia uma variedade de modelos, alguns mais elaborados, com babados e detalhes, outros mais simples como o dela. Alice não via diferença significativa, mas Helena via. Para ela, o vestido de Alice era simples demais, sem brilho, sem graça. Destoava da imagem que ela queria projetar. "Mas, tia, eu ensaiei tudo direitinho. Eu sei todas as músicas", disse Alice, a voz começando a tremer. Helena não demonstrou nenhuma empatia. "Não é sobre saber as músicas, é sobre a apresentação visual. Nós temos um padrão a manter aqui. E você, do jeito que está, não está adequada. Vai sentar ali e assistir ao ensaio. Na hora da apresentação, você fica de fora." As palavras caíram sobre Alice como pedras pesadas. A menina tentou argumentar, tentou dizer que tinha se esforçado tanto, que queria tanto cantar, mas sua voz ficou presa na garganta. As lágrimas começaram a brotar, quentes e inevitáveis. Helena, impassível, apontou para uma cadeira no fundo do pátio. "Vai sentar ali e fique quieta. Não quero drama." E apontou para outra criança, seguindo com a chamada como se nada de grave tivesse acontecido. Alice caminhou até a cadeira indicada, cada passo pesado, a visão embaçada pelas lágrimas que ela tentava conter. Sentou-se, pequena e encolhida, abraçando a si mesma. Ao redor, outras crianças e alguns pais que presenciaram a cena se entreolharam, desconfortáveis, mas ninguém disse nada. Ninguém questionou. A autoridade da professora Helena era intimidadora demais para que alguém se atrevesse a confrontá-la abertamente. Dona Luciana, que tinha ido buscar um copo de água, voltou minutos depois e estranhou não ver Alice com as outras crianças. Procurou com os olhos e finalmente a encontrou sentada sozinha no fundo, chorando baixinho. O coração de Luciana apertou. Ela caminhou rapidamente até a menina. "Alice, o que aconteceu? Por que você não está com os outros?" Alice, entre soluços, contou o que a professora tinha dito. "A tia Helena falou que minha roupa não tá boa, que eu não posso cantar." Luciana sentiu a indignação subir pela garganta. Olhou para Helena, que estava do outro lado do pátio organizando as crianças. Pensou em ir lá, em questionar aquela decisão absurda. Mas algo a deteve. Talvez fosse o medo de piorar a situação para Alice. Talvez fosse a consciência de seu lugar social, uma babá numa escola onde não era mãe nem parente oficial. Sentiu-se impotente. "Fica calma, minha filha. Seu pai vai chegar logo. A gente resolve isso", disse Luciana tentando acalmar Alice, enquanto por dentro fervia de raiva. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem urgente para Eduardo. "Precisamos conversar. É sobre a Alice, a cantata. Aconteceu algo grave." Eduardo estava exatamente naquele momento entrando na loja de fantasias onde havia alugado o figurino de Papai Noel. O celular vibrou no bolso, mas ele estava com as mãos ocupadas carregando a sacola com a fantasia. Só viu a mensagem de Luciana quando já estava no carro, a caminho da escola. Leu as palavras, o coração disparando. Tentou ligar para ela, mas a chamada não completou. A rede estava oscilando, algo comum naquele bairro. Acelerou o carro, a preocupação crescendo.
De volta à escola, a cantata estava prestes a começar. Os pais ocupavam todas as cadeiras disponíveis, alguns ficando em pé nas laterais. Havia uma atmosfera de expectativa no ar, aquele silêncio agitado que precede apresentações escolares. As crianças do coral estavam enfileiradas no palco. 30 pequenos cantores nervosos e animados. 30, exceto Alice, que continuava sentada no fundo, invisível para a maioria dos presentes. Foi quando Eduardo chegou. Ele entrou pela porta lateral do pátio, já completamente fantasiado. Barba branca espessa cobrindo metade do rosto, peruca de cabelos brancos longos, óculos redondos, figurino vermelho completo com botas pretas. Estava, para todos os efeitos, irreconhecível. Alguns pais sorriram ao vê-lo, pensando que era uma bela surpresa da escola. Crianças mais novas apontaram empolgadas, cochichando: será que é o Papai Noel de verdade? Eduardo começou a circular pelo pátio, distribuindo acenos e sorrisos, procurando discretamente por Alice. Esperava vê-la no palco com as outras crianças, mas ela não estava lá. Ele franziu o senho, confuso. Continuou procurando com os olhos, até que finalmente a localizou. Sozinha no fundo, com a cabeça baixa e os ombros caídos numa postura de derrota que apertou o coração dele como uma morsa. Eduardo caminhou até lá, agachando-se na frente da cadeira onde Alice estava. Oi, pequena, por que você não está lá com os outros? Disse ele, disfarçando a voz para que ela não o reconhecesse imediatamente. Alice levantou o rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar. A tia disse que minha roupa não é bonita, que eu não posso cantar. As palavras atingiram Eduardo como socos no estômago. Ele sentiu a raiva subir, quente e incontrolável. Mas forçou-se a manter a calma, ao menos por enquanto. Sua roupa é linda. Quem foi essa tia que disse isso? Alice apontou para Helena, que naquele momento estava no palco ajustando o microfone. Eduardo olhou para a professora, gravando aquele rosto na memória. Fica aqui um pouquinho, tá? O Papai Noel vai resolver isso. Ele se levantou, a decisão já tomada na mente. Não haveria fantasia que escondesse sua indignação. Não haveria consideração social que o impedisse de fazer o que era certo. Sua filha fora humilhada publicamente, excluída por um critério absurdo e cruel. E isso não ficaria assim. A apresentação começou. O som inicial de uma música natalina ecoou pelo pátio. As crianças começaram a cantar, suas vozes infantis se misturando num coral que era, tinha que admitir, realmente harmonioso. Helena conduzia no canto do palco, satisfeita consigo mesma, acreditando que havia feito tudo certo. Os pais aplaudiam, gravavam vídeos nos celulares, sorriam orgulhosos. Tudo parecia perfeito. Mas perfeição é algo frágil, construído sobre alicerces que podem ruir com um único gesto de coragem. E Eduardo estava prestes a fazer esse gesto. Ele caminhou até a lateral do palco, seus passos firmes chamando a atenção de algumas pessoas. Alguns acharam que fazia parte da apresentação, que o Papai Noel iria distribuir presentes entre uma música e outra. Mas havia algo na postura dele, uma determinação que não combinava com a alegria esperada do personagem natalino. Eduardo subiu ao palco. As crianças continuaram cantando, mas algumas começaram a desviar o olhar, curiosas com aquela figura vermelha que agora ocupava o centro do espaço. Helena percebeu o movimento, franziu o senho. O que aquele homem achava que estava fazendo? Aquilo não estava no roteiro. Ela começou a caminhar em direção a ele, pronta para pedir educadamente que saísse do palco. Mas antes que ela pudesse falar, Eduardo se dirigiu ao técnico de som e pediu o microfone. O homem, confuso, olhou para Helena buscando confirmação. Eduardo não esperou. Pegou o microfone da mão dele e o ligou. O som da cantata foi diminuindo, as crianças parando de cantar uma por uma, sem entender o que estava acontecendo. O silêncio tomou conta do pátio. Todas as atenções agora estavam voltadas para aquele Papai Noel inesperado. Boa tarde a todos, começou Eduardo, sua voz saindo firme e clara através dos alto-falantes. Desculpem interromper esta linda apresentação, mas preciso falar sobre algo importante. Algo que aconteceu aqui hoje e que não pode passar despercebido.
Helena tentou intervir, aproximando-se dele. Senhor, o senhor não tem autorização para... Mas Eduardo a interrompeu com um gesto de mão. A professora parou. Algo no olhar dele por trás da fantasia a fazendo hesitar. Hoje é um dia de celebração. Eduardo continuou. Um dia em que estas crianças que trabalharam duro ensaiando durante semanas teriam a chance de brilhar, de se sentirem especiais, de mostrarem aos pais e responsáveis o que são capazes. Mas uma dessas crianças não está aqui no palco. Ela está ali, no fundo. Ele apontou para onde Alice estava sentada e centenas de olhos se viraram naquela direção. Alice encolheu-se ainda mais na cadeira, sem entender o que estava acontecendo. Luciana, que estava ao lado dela, segurou sua mão. E por que essa menina não está aqui cantando com os colegas? Eduardo perguntou, sua voz agora carregada de emoção mal contida. Por que alguém que deveria zelar pelo bem-estar de todas essas crianças, decidiu que a roupa dela não estava adequada, decidiu que ela não atendia ao padrão estético estabelecido, decidiu que aparência é mais importante que dedicação, que esforço, que o direito de uma criança de participar. Murmúrios começaram a se espalhar entre os presentes. Alguns pais se entreolharam, chocados. Outros olharam para Helena, que agora estava pálida, percebendo que a situação estava escapando completamente de seu controle. Essa menina, Eduardo disse, sua voz tremendo, é minha filha. E durante semanas eu a ouvi ensaiar as músicas desta cantata. Vi a empolgação nos olhos dela todas as noites quando falava sobre hoje. Vi como ela se preparou com tanto carinho, escolhendo a melhor roupa que tem, penteando os cabelos, sonhando com este momento. O pátio estava absolutamente silencioso agora. Até o som do trânsito lá fora parecia ter sumido. Eduardo começou a remover a barba postiça, devagar, revelando seu rosto. Quando a barba caiu completamente, tirou também o gorro vermelho e a peruca. Alguns pais reconheceram imediatamente aquele rosto. Eduardo Mendes, o empresário. Cochichos se intensificaram. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Seu cérebro tentava processar o que estava acontecendo. Aquele homem era pai de Alice, a menina que ela achava que vinha de família pobre, que justificara sua exclusão baseada exatamente nessa suposição. E pior, ele era Eduardo Mendes. Eu coloquei minha filha nesta escola por um motivo, Eduardo continuou, agora sem disfarçar a emoção na voz. Eu queria que ela crescesse entendendo que todas as pessoas têm valor, independente de quanto dinheiro têm ou que roupa vestem. Queria que ela aprendesse empatia, respeito, humanidade. Mas o que ela aprendeu aqui hoje? Aprendeu que é julgada pela aparência. Aprendeu que não importa o quanto você se esforce, se sua roupa não for considerada boa o suficiente, você não é bem-vinda. Se você estivesse no lugar de Alice, teria aceitado essa injustiça ou teria lutado pelos seus direitos? Nos conte nos comentários. Marlene, a diretora que estava em pé na lateral do pátio, sentiu o sangue gelar nas veias. Ela não sabia de nada disso. Não fora consultada sobre a exclusão de Alice. Helena tomara aquela decisão sozinha. E agora, diante de todos, a escola estava sendo exposta por uma falha grave. Ela começou a caminhar em direção ao palco. Mas Eduardo continuou falando. Eu não estou aqui para constranger ninguém, ele disse, olhando ao redor do pátio, fazendo contato visual com vários pais. Estou aqui porque acredito que todos nós, adultos, temos a responsabilidade de proteger nossas crianças, de garantir que elas sejam tratadas com dignidade e respeito. E quando isso não acontece, precisamos ter coragem de falar, de questionar, de exigir mudança. Ele se virou para Helena, que estava agora praticamente sem reação. Professora, a senhora pode ter suas razões, pode ter suas justificativas, mas vou lhe dizer uma coisa. Nenhuma razão, nenhuma justificativa no mundo é suficiente para humilhar uma criança, para fazê-la sentir que não é boa o suficiente, para roubar dela um momento que deveria ser de alegria e transformá-lo em dor. Helena tentou falar, a boca se abrindo e fechando, mas nenhum som saiu. Ela queria se defender, queria explicar seu raciocínio sobre manter a harmonia visual, sobre padrões e organização. Mas, de repente,
Todas aquelas justificativas soavam ocas, mesquinhas, cruéis. Eduardo desceu do palco e caminhou até onde Alice estava. A menina olhou para ele, os olhos ainda molhados. Papai, era você o Papai Noel? Eduardo sorriu, embora seus próprios olhos estivessem úmidos. Era sim, minha princesa, e agora vou te levar para o lugar onde você sempre deveria ter estado. Ele a pegou pela mão e começou a caminhar com ela de volta ao palco. Marlene correu para interceptá-los, não para impedir, mas para apoiar. Senhor Eduardo, eu não sabia de nada disso. Por favor, acredite. Alice, meu amor, claro que você vai cantar. Venha, vamos colocá-la com os outros. Ela olhou para Helena com uma dureza que a professora nunca vira antes. Nós vamos conversar. Depois. Na minha sala, já. As outras crianças do coral, que até então estavam paralisadas, sem saber como reagir, começaram a se movimentar. Alguns colegas de Alice a chamaram, fazendo espaço entre eles. Vem, Alice, vem cantar com a gente. A menina olhou para o pai, que acenou encorajadoramente. Vai lá, princesa. É o seu momento. Alice subiu ao palco novamente, desta vez não como uma excluída, mas como protagonista daquela reviravolta dramática. Ela se posicionou entre os colegas, que a receberam com sorrisos. O técnico de som reiniciou a música. As crianças começaram a cantar novamente, mas agora com uma carga emocional completamente diferente. Muitos pais na plateia estavam chorando. Alguns gravavam o momento, sabendo que testemunhavam algo muito maior que uma simples apresentação escolar. A voz de Alice, pequena no início, foi ganhando força. Ela cantava olhando para o pai, que estava agora na lateral do palco, gravando tudo no celular, o rosto marcado por lágrimas de orgulho e emoção. Eduardo percebia que não era apenas sobre a cantata. Era sobre justiça, sobre dignidade, sobre ensinar a Alice que ela tinha valor, que merecia respeito, que ninguém tinha o direito de fazê-la sentir menos do que era. Quando a música terminou, o aplauso que ecoou pelo pátio foi ensurdecedor. As pessoas se levantaram, uma ovação de pé que durou minutos. Aplaudiam as crianças, mas também aplaudiam a coragem de um pai, a quebra de um silêncio cúmplice, a denúncia de uma injustiça. Helena, no canto do palco, assistia a tudo como uma estátua. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma depois daquele dia, que aquilo teria consequências. E pela primeira vez em muito tempo, ela se viu forçada a olhar para dentro, para questionar as escolhas que fizera, os valores que abraçara, a pessoa que se tornara. A cantata continuou. Outras músicas foram cantadas. Mas nada ofuscou o que acontecera. Aquele momento ficaria gravado na memória de todos os presentes. E nos dias seguintes, quando a história se espalhasse, quando pais começassem a compartilhar o vídeo que muitos gravaram, quando jornais locais pegassem o caso, as ondas daquele evento começariam a se expandir de formas que ninguém ali poderia prever. O que parecia o fim era, na verdade, apenas o começo de uma transformação muito maior. A cantata terminou pouco depois das 5 da tarde, quando o sol já começava a descer no horizonte, tingindo o céu de Ribeirão Preto com tons alaranjados. Os pais foram saindo aos poucos, levando seus filhos, mas os murmúrios sobre o que havia acontecido continuavam ecoando pelos corredores e no estacionamento improvisado em frente à escola. Grupos se formavam, pessoas trocando impressões, opiniões, gravações em vídeo que já começavam a circular pelos grupos de WhatsApp da comunidade. Eduardo permaneceu na escola, mesmo depois que a maioria já havia ido embora. Alice estava com Dona Luciana no pátio, comendo um pedaço de bolo que uma das cozinheiras trouxera especialmente para ela. A menina estava mais calma agora, o trauma do início da tarde sendo aos poucos substituído pela alegria de ter finalmente cantado, de ter sido vista, valorizada. Mas Eduardo sabia que a conversa que precisava ter com a diretora Marlene não podia esperar. Ele encontrou Marlene em sua sala, sentada atrás da mesa de trabalho com a cabeça entre as mãos. Quando Eduardo bateu na porta já aberta, ela levantou o rosto e ele pôde ver que ela estivera chorando. "Senhor Eduardo, por favor, entre. Preciso lhe falar."
A voz dela saía carregada de emoção e exaustão. Eduardo entrou e fechou a porta atrás de si. Sentou-se na cadeira em frente à mesa, ainda vestindo a parte de baixo da fantasia de Papai Noel, o que criava uma imagem quase surreal. Marlene, o que aconteceu hoje não foi culpa sua. Você não sabia. Marlene balançou a cabeça. Mas deveria saber. Sou a diretora desta escola. Tudo o que acontece aqui é minha responsabilidade. Como deixei que algo assim acontecesse? Como não percebi que a Helena estava tomando decisões tão cruéis? Eduardo suspirou. Helena. Onde ela está agora? Foi embora logo depois que a apresentação terminou. Saiu sem falar com ninguém. Tentei detê-la, mas ela passou direto por mim. Marlene limpou as lágrimas com as costas da mão. Senhor Eduardo, eu não sei o que dizer. Minha primeira vontade é demiti-la imediatamente. Mas processos funcionais não são assim tão simples. Ela é concursada, tem estabilidade. O máximo que posso fazer agora é afastá-la temporariamente e abrir um processo administrativo. Eduardo ficou em silêncio por um momento, processando. Não vim aqui pedir a cabeça de ninguém, Marlene. Vim porque quero entender. Quero saber como evitamos que isso aconteça de novo. Não só com a minha filha, mas com qualquer criança desta escola. Marlene olhou para ele com uma mistura de gratidão e tristeza. O senhor é uma pessoa rara, sabia? A maioria dos pais na sua posição usaria o dinheiro, o poder, para destruir quem machucou seus filhos, mas o senhor está aqui falando em prevenção, em mudança sistemática. Destruir a Helena não vai mudar nada, Eduardo respondeu. Ela é apenas um sintoma de um problema maior. Quantas outras Helenas existem por aí? Quantos professores, diretores, funcionários que julgam crianças por sua aparência, por sua origem social? Precisamos trabalhar a raiz do problema, não apenas cortar as folhas doentes. Os dois conversaram por mais de 1 hora. Marlene contou sobre a história de Helena, sobre as frustrações que conhecia, sobre como a professora sempre fora difícil, mas nunca antes havia cruzado uma linha tão grave. Eduardo compartilhou sua visão sobre educação, sobre como crescer pobre o ensinara que dignidade não tem preço, que respeito não se compra. Falaram sobre criar protocolos, sobre treinamentos de sensibilização para todos os funcionários, sobre abrir canais para que os pais pudessem reportar problemas sem medo de retaliação. Quando finalmente saíram da sala, já eram quase 7 da noite. Alice estava dormindo no colo de Dona Luciana, exausta emocionalmente pelo dia intenso. Eduardo a pegou nos braços com cuidado para não acordá-la, sentindo o peso pequeno e precioso de sua filha contra o peito. Vamos para casa, Dona Lu. Foi um dia longo para todos nós. No caminho de carro, Eduardo olhava pela janela as ruas iluminadas da cidade, a mente ainda processando tudo. Ele sabia que o que fizera teria repercussões. Já podia imaginar as manchetes nos jornais locais, os comentários nas redes sociais, as opiniões divididas. Algumas pessoas o apoiariam, o chamariam de herói. Outras diriam que ele exagerou, que humilhou uma professora publicamente, que usou seu poder para conseguir o que queria. Mas Eduardo não se arrependia. Faria tudo de novo se fosse necessário. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Helena chegava em seu apartamento pequeno e silencioso. Ela morava sozinha há anos, desde que um casamento breve e mal-sucedido terminara. Não tinha filhos, não tinha animais de estimação. A solidão era sua companheira constante, algo que ela aprendera a suportar construindo muros emocionais cada vez mais altos. Mas naquela noite, os muros estavam ruindo. Helena sentou-se no sofá da sala e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Chorou por horas, um choro profundo, que vinha de um lugar que ela mantinha trancado há muito tempo. Chorou pela humilhação pública que sofrera, sim, mas também por algo mais profundo. Chorou pela pessoa que se tornara. Pela professora dura e insensível que um dia fora uma jovem idealista sonhando em transformar vidas através da educação. Quando exatamente ela perdera o caminho? Quando a amargura substituíra a compaixão? Helena tentava lembrar. Talvez tivesse sido gradual, uma série de pequenas decepções que aos poucos endureceram seu coração. O sistema educacional que a frustrava,
os alunos que não correspondiam às suas expectativas, os colegas que ela julgava medíocres, os pais que questionavam seus métodos. Ela construíra uma armadura de rigidez e controle como defesa contra um mundo que sentia hostil. E, nesse processo, perdera de vista o que realmente importava: as crianças. Alice, a menininha de olhos grandes e vestido simples. Helena tentava se lembrar se alguma vez olhara realmente para aquela criança, se vira além da roupa, além da aparência. E teve que admitir, com uma dor lancinante no peito, que não. Ela olhara para Alice e vira apenas um problema estético a ser resolvido. Não vira uma criança com sonhos, com sentimentos, com valor intrínseco. Tratara Alice como um objeto, não como um ser humano. E a pior parte era que Alice não fora a primeira. Helena começou a rememorar outros incidentes ao longo dos anos, outras crianças que ela fora dura demais, que rejeitara de formas sutis ou explícitas. Quantas outras Alices ela criara? Quantas outras crianças saíram de suas aulas sentindo-se inadequadas, não vistas, desvalorizadas? A contagem era impossível, mas o peso era esmagador. Naquela noite, Helena tomou uma decisão. Não voltaria para a escola. Pediria transferência, se aposentaria precocemente, qualquer coisa. Não podia mais encarar aquelas crianças, aqueles pais, aqueles colegas. A vergonha era grande demais, mas mais que isso, ela percebeu que não tinha mais o direito de estar numa sala de aula. Perdera a essência do que significa ser educadora. E reconquistar isso, se é que era possível, exigiria um trabalho interno profundo, que ela não sabia se tinha coragem de fazer. Os dias seguintes foram turbulentos. A história se espalhou pela cidade como fogo em mato seco. O vídeo do momento em que Eduardo interrompeu a cantata viralizou localmente, sendo compartilhado milhares de vezes. Jornais publicaram matérias, alguns equilibrados, outros sensacionalistas. Eduardo Mendes protege filha em escola pública. Empresário denuncia preconceito em cantata escolar. Professora afasta criança por roupa simples. As manchetes variavam, mas todas contavam a mesma história central. A Escola Municipal Professor Anísio Teixeira se viu no centro de um furacão midiático. Marlene passou dias dando entrevistas, explicando que a decisão de Helena fora individual, que a escola não compactuava com aquele tipo de comportamento, que medidas estavam sendo tomadas. A Secretaria de Educação abriu inquérito. O sindicato dos professores se manifestou, dividido entre defender uma colega e reconhecer que o que ela fizera era indefensável. Entre os pais, as reações foram mistas. Muitos apoiaram Eduardo, alguns até vindo até ele pessoalmente para agradecer por ter tido a coragem de expor um problema que muitos conheciam, mas ninguém denunciava. Outros, porém, criticaram seus métodos. Acusaram-no de ter usado sua posição de empresário rico para humilhar uma professora publicamente, de ter quebrado o protocolo escolar, de ter transformado uma situação que poderia ser resolvida discretamente em um espetáculo. Eduardo lia os comentários nas redes sociais, ouvia as opiniões, mas se mantinha firme. Ele dera várias entrevistas explicando sua perspectiva. Não fiz aquilo por ser rico, dizia ele. Fiz porque era certo. Qualquer pai, rico ou pobre, teria o direito e o dever de defender seu filho numa situação dessas. O problema é que muitos pais pobres não têm voz. São intimidados pelo sistema, pelo medo de retaliação, pela sensação de impotência. Eu tenho uma plataforma, tenho recursos. Então usei isso a favor não só da minha filha, mas de todas as crianças que passam por situações semelhantes e não têm quem fale por elas. As palavras de Eduardo ressoaram com muitas pessoas. Nos dias seguintes, Marlene começou a receber relatos de outros pais sobre situações parecidas que haviam acontecido ao longo dos anos. Nada tão grave quanto o caso de Alice, mas pequenas discriminações, comentários sutis, tratamentos diferentes, baseados em aparência ou origem social. Um pai contou que seu filho fora impedido de participar de uma excursão porque não tinha dinheiro para a contribuição voluntária. Uma mãe relatou que sua filha fora colocada sempre no fundo da sala porque usava óculos velhos e remendados.
Outro pai mencionou que o professor de educação física só escalava para os times as crianças que tinham uniformes esportivos caros. Cada relato era uma punhalada no coração de Marlene. Ela sempre acreditara que sua escola era diferente, que apesar das dificuldades estruturais, havia ali um compromisso genuíno com todas as crianças. Mas estava começando a perceber que havia problemas sistêmicos que ela ignorara por muito tempo. Problemas que só vinham à tona quando alguém tinha coragem de falar alto o suficiente para ser ouvido. Eduardo, por sua vez, estava mudando também. Nos dias após a cantata, ele passou mais tempo com Alice do que passara em meses. Cancelou reuniões, delegou tarefas, priorizou estar presente. Conversava longamente com a filha, explicando em linguagem simples por que fizera o que fez, certificando-se de que ela entendia que não tinha feito nada de errado, que sua roupa era bonita sim, que ela tinha valor independente do que qualquer pessoa dissesse. Alice, aos poucos, foi processando o ocorrido. Fazia perguntas sobre a professora Helena, sobre por que ela fora tão má. Eduardo tentava explicar sem demonizar a professora, sem plantar sementes de ódio no coração da filha. Às vezes, minha princesa, as pessoas fazem coisas ruins não porque são más, mas porque estão machucadas por dentro. A tia Helena cometeu um erro grave, mas ela também é uma pessoa que precisa de ajuda para se curar. Uma semana depois da cantata, numa tarde de quinta-feira, Eduardo recebeu uma ligação de Marlene. Senhor Eduardo, preciso falar com o senhor. Pode vir à escola? Há algo que precisa ver. A voz dela tinha um tom diferente, mais leve, quase esperançoso. Eduardo concordou e foi até lá no final da tarde. Quando chegou, Marlene o levou até uma sala de reuniões onde cerca de 20 pais estavam reunidos. Eduardo reconheceu alguns rostos, pais que estiveram na cantata. Marlene pediu que todos se sentassem. Senhor Eduardo, disse ela, depois do que aconteceu, muitos pais vieram até mim querendo fazer alguma coisa, querendo ajudar a mudar a escola, e eu percebi que talvez esse seja o momento. Talvez o que aconteceu com Alice, por mais doloroso que tenha sido, possa se transformar em algo positivo. Ela explicou que os pais haviam decidido formar uma associação, algo que a escola nunca tivera. Um grupo organizado que pudesse trabalhar junto com a direção para melhorar a escola, não só estruturalmente, mas também criando protocolos claros de conduta, treinamentos regulares para professores, canais de comunicação efetivos entre família e escola. Queremos garantir que nenhuma criança passe pelo que Alice passou. E queremos que essa escola seja um exemplo, não uma exceção. Eduardo ouviu emocionado. Aquilo era mais do que ele esperara. Era a transformação sistemática que ele mencionara a Marlene dias antes. Não era apenas punir Helena ou consertar um problema pontual. Era repensar toda a cultura da escola. Ele olhou para aqueles pais, gente simples em sua maioria, trabalhadores, pessoas que vinham de realidades difíceis, mas que estavam ali, dispostos a dedicar tempo e energia para melhorar a educação de seus filhos, e sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança verdadeira. Conte comigo, disse Eduardo, para o que precisarem. E não falo só de dinheiro, apesar de poder ajudar com isso também. Falo de tempo, de presença, de compromisso. Vamos fazer disso algo que realmente funcione. Naquela noite, quando Eduardo chegou em casa, Alice já estava dormindo. Ele entrou no quarto dela, sentou-se na beirada da cama e ficou ali por longos minutos, apenas olhando para a filha. Alice dormia tranquila, os cabelos espalhados no travesseiro, um pequeno sorriso no rosto. Eduardo pensou em tudo o que havia acontecido. Pensou na dor, na raiva, na injustiça, mas também pensou na mudança, na mobilização, nas possibilidades que começavam a se abrir. E percebeu que às vezes é necessário que algo se quebre para que possa ser reconstruído de forma melhor e mais forte. Nos dias que se seguiram, a formação da Associação de Pais ganhou velocidade. O primeiro encontro oficial aconteceu num sábado de manhã, na quadra coberta de uma igreja próxima à escola, cedida gratuitamente pelo pároco que também estava sensibilizado com a história.
Mais de 50 pais apareceram, um número que surpreendeu até mesmo Marlene. Havia rostos conhecidos e muitos desconhecidos, pessoas que até então nunca haviam participado ativamente da vida escolar de seus filhos, mas que agora sentiam que tinham voz, que podiam fazer diferença. A reunião começou tímida. Muitos pais não sabiam bem como se comportar, como falar. Estavam acostumados a serem receptores passivos de informações da escola, não agentes ativos de mudança. Mas aos poucos, com a mediação cuidadosa de Marlene e o apoio de Eduardo, que deliberadamente se colocou como apenas mais um pai presente, as pessoas foram se soltando. Começaram a compartilhar experiências, a contar histórias, a propor ideias. Uma das primeiras propostas concretas veio de seu Geraldo, um motorista de ônibus pai, de gêmeas que estudavam no 3º ano. Ele sugeriu que fosse criado um código de conduta claro, um documento que estabelecesse direitos e deveres de professores, funcionários, pais e alunos. Algo que todos pudessem consultar, que deixasse explícito o que era aceitável e o que não era na escola. Precisamos de regras escritas, disse ele, sua voz áspera mas firme. Não pode depender só da boa vontade de cada um. Tem que estar no papel, preto no branco. A ideia foi recebida com entusiasmo. Outros pais complementaram, sugerindo que o código fosse construído coletivamente, com participação de toda a comunidade escolar. Dona Aparecida, uma cozinheira que tinha um filho com deficiência na escola, levantou a mão timidamente. Eu queria sugerir também que a gente fale sobre inclusão nesse código. Meu Júnior, ele é especial, sabe? E às vezes eu vejo que ele é tratado diferente. Não com maldade, mas com aquela pena que também machuca. Como se ele fosse menos capaz. Acho que a gente precisa aprender a tratar todas as diferenças com respeito, não só as de roupa ou dinheiro. As palavras de Dona Aparecida tocaram profundamente os presentes. Marlene anotava tudo, percebendo que estava diante de algo muito maior do que imaginara. Não era apenas sobre corrigir um erro específico. Era sobre repensar toda a cultura da escola, sobre criar um ambiente onde cada criança, independente de suas particularidades, se sentisse valorizada e incluída. Eduardo ouviu tudo em silêncio, emocionado por ver aquelas pessoas, muitas com pouca escolaridade formal, mas com sabedoria de vida imensa, se mobilizando com tanta dedicação. Quando lhe pediram que falasse, ele escolheu suas palavras com cuidado. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui, por mostrarem que mudança é possível quando a gente se une. Quero deixar claro uma coisa. Eu não sou dono dessa iniciativa. Não sou líder de nada. Sou apenas mais um pai que quer o melhor para sua filha e para todas as outras crianças dessa escola. Então, vamos construir isso juntos, de verdade, sem hierarquias, sem privilégios. A voz de cada um aqui vale o mesmo. As palavras de Eduardo foram aplaudidas, e ali, naquela manhã ensolarada numa quadra de igreja emprestada, começou a se formar algo que mudaria não apenas a Escola Municipal Professor Anísio Teixeira, mas que se tornaria modelo para outras escolas da região. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Helena vivia seus dias mais sombrios. O afastamento oficial veio 3 dias após a cantata, entregue por um funcionário da Secretaria de Educação que mal olhou em seus olhos ao entregar o documento. Helena leu os termos técnicos, as justificativas burocráticas. Mas nada daquilo importava. Ela já sabia que sua carreira, pelo menos na forma que conhecia, havia acabado. Passou os primeiros dias trancada em casa, ignorando ligações e mensagens. Suas poucas amigas professoras tentaram contato, algumas em solidariedade, outras em curiosidade mórbida. Helena não respondeu ninguém. Estava mergulhada num processo interno doloroso, confrontando versões de si mesma que preferira não ver por anos. Foi Irene, uma professora aposentada, que fora mentora de Helena nos primeiros anos de carreira, quem finalmente conseguiu romper o isolamento. Ela simplesmente apareceu na porta do apartamento numa manhã de terça-feira. Tocou a campainha insistentemente até que Helena atendesse. Quando a porta se abriu, Irene não pediu permissão. Simplesmente entrou, foi até a cozinha e começou a fazer café como se fosse dona da casa.
Você vai me contar o que aconteceu, disse Irene, sua voz gentil, mas firme. E não quero a versão que está nos jornais. Quero a sua versão, a verdadeira. Sentadas à mesa da cozinha, entre xícaras de café e lágrimas derramadas, Helena finalmente se abriu. Contou sobre a pressão que colocava em si mesma para fazer tudo perfeito, sobre como essa pressão se transformara em rigidez, sobre como foi perdendo aos poucos a capacidade de ver as crianças como indivíduos e passou a vê-las como peças num quebra-cabeça que ela precisava organizar. Contou sobre a frustração acumulada ao longo dos anos, sobre sentir-se presa numa carreira que não era o que sonhara, sobre como essa frustração envenenou sua forma de se relacionar com o mundo. Eu me tornei a professora que eu mesma teria odiado quando era jovem, Helena disse, a voz embargada. Me tornei exatamente o tipo de educadora que jurei nunca ser. E nem percebi quando isso aconteceu. Foi gradual, sabe? Um dia você está idealizando transformar vidas e no outro está excluindo uma criança de 5 anos por causa da roupa dela. Como eu cheguei a esse ponto? Irene segurou a mão de Helena sobre a mesa. Você chegou porque é humana, porque a vida te machucou e você não soube processar essa dor de forma saudável. Mas sabe, o que te diferencia de muitas pessoas? Você está encarando isso. Está olhando para o espelho mesmo que seja doloroso, e isso já é um primeiro passo. As duas conversaram por horas. Irene, com sua sabedoria de quem dedicara 40 anos à educação e vira de tudo, não julgou, mas também não amenizou. Você machucou uma criança, Helena, e não foi a primeira. Você precisa lidar com isso, fazer as pazes com isso. Talvez nunca consiga se perdoar completamente, mas precisa tentar. E precisa decidir. Vai deixar que esse erro te defina para sempre, ou vai usar isso como ponto de virada para se tornar alguém melhor? Helena não tinha respostas naquele momento, mas as palavras de Irene plantaram uma semente. Nos dias seguintes, começou a fazer algo que evitara por muito tempo, procurar ajuda profissional. Marcou consulta com uma psicóloga, começou a frequentar um grupo de apoio para pessoas lidando com esgotamento profissional. Foi doloroso, confrontador, mas também necessário. De volta à escola, as mudanças estavam acontecendo rapidamente. O código de conduta começou a ser rascunhado em reuniões semanais que envolviam não apenas pais, mas também professores, funcionários e até representantes dos alunos mais velhos. Cada item era debatido exaustivamente, com contribuições de todos os lados. O documento crescia, se refinava, se tornava algo robusto e significativo. Paralelamente, Eduardo financiou de forma discreta, através de sua empresa, uma série de workshops sobre educação inclusiva, comunicação não violenta e gestão de sala de aula humanizada. Trouxe especialistas de São Paulo, ofereceu os treinamentos gratuitamente, não só para a escola Professor Anísio Teixeira, mas para todas as escolas públicas da região. A resposta foi surpreendente. Professores que inicialmente eram céticos começaram a se engajar, a perceber que não se tratava de mais uma imposição burocrática, mas de ferramentas reais para lidar com os desafios cotidianos da sala de aula. Uma das professoras que mais se envolveu foi Carla, colega de Helena. Carla sempre tivera suas próprias inseguranças, seus próprios momentos de dureza excessiva com alunos, mas o que aconteceu com Helena a abalou profundamente. Ela percebeu que estava mais próxima daquele precipício do que gostaria de admitir. Participou de todos os workshops, começou a rever suas práticas, a conversar mais abertamente com seus alunos, a buscar entender o contexto de cada um antes de julgar comportamentos. E os resultados começaram a aparecer. Crianças que antes eram rotuladas como problemáticas começaram a florescer quando tratadas com mais empatia. Pais que antes se sentiam intimidados pela escola começaram a se aproximar, a participar, a colaborar. A própria atmosfera da escola Professor Anísio Teixeira mudou. Havia algo diferente no ar, uma energia mais leve, mais acolhedora. Alice, que nos primeiros dias após a cantata ainda estava processando o trauma, começou aos poucos a recuperar sua alegria natural. Eduardo notou quando ela começou a brincar mais no pátio durante o recreio, quando sua risada voltou a ecoar pela casa.
A menina não esquecera o que acontecera, mas estava aprendendo, com a ajuda do pai e de Dona Luciana, que uma experiência ruim não define quem você é, que é possível se curar, seguir em frente e até transformar dor em força. Um mês após a cantata, numa tarde de quinta-feira, Eduardo recebeu um e-mail inesperado. Era de Helena. Ele hesitou antes de abrir, não sabendo o que esperar. O texto era longo, cuidadosamente escrito, vulnerável. Helena começava pedindo desculpas, não de forma genérica, mas específica e detalhada. Reconhecia exatamente o que fizera de errado, o impacto que suas ações tiveram sobre Alice. Assumia total responsabilidade sem tentar se justificar. Depois, explicava brevemente o processo pelo qual estava passando, a terapia, os grupos de apoio, a tentativa de se reconectar com a pessoa que fora antes de se perder no caminho. Não estava pedindo perdão esperando que Eduardo a perdoasse. Dizia que entendia se ele nunca pudesse fazer isso. Estava pedindo perdão porque precisava dizer aquelas palavras, porque eram verdadeiras, porque faziam parte de sua cura. Eduardo leu o e-mail 3 vezes. Sua primeira reação foi raiva. Como aquela mulher ousava contatá-lo depois do que fizera? Mas então respirou fundo, deixou a emoção inicial passar e tentou ler novamente com mais calma. E desta vez, viu algo diferente. Viu uma pessoa quebrada tentando se reconstruir. Viu sinceridade, vulnerabilidade, esforço genuíno de mudança. Ele não respondeu imediatamente. Passou alguns dias pensando, conversando sobre isso com Dona Luciana, até tentando explicar para Alice de forma que ela pudesse entender. A menina, com a sabedoria simples da infância, disse algo que o surpreendeu. Se a tia Helena tá triste, você pode dizer para ela que eu não tô mais com raiva. Posso ficar um pouquinho com raiva, mas não para sempre. Dói muito. Foi então que Eduardo decidiu responder. Escreveu um e-mail curto. Agradeceu Helena pela mensagem. Disse que apreciava a coragem de ela assumir seus erros, que torcia para que ela encontrasse o caminho de volta para a educação, mas dessa vez como a professora que deveria ser. E terminou com uma frase que surpreendeu até a si mesmo. Todos merecemos uma segunda chance. O que fazemos com ela é que define nosso caráter. Quando Helena leu a resposta, sentada no seu apartamento ainda silencioso, mas agora menos opressivo, chorou. Não eram lágrimas de autopiedade, mas de alívio, de gratidão, de um começo ainda tímido de perdoar a si mesma. Ela sabia que a estrada seria longa, que talvez nunca mais pudesse dar aulas, que teria que encontrar outra forma de contribuir, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que havia um futuro possível. Havia luz no fim do túnel que ela mesma cavara. 3 meses se passaram desde aquela cantata de dezembro que mudara tantas vidas. Março chegara trazendo consigo o início de um novo ano letivo, e a escola municipal Professor Anísio Teixeira parecia um lugar completamente diferente do que fora antes. As mudanças não eram apenas superficiais. Não se limitavam a uma pintura nova nas paredes ou equipamentos novos na sala de informática, embora essas melhorias também tivessem acontecido. As mudanças mais profundas eram invisíveis aos olhos, mas palpáveis no ar, na forma como as pessoas se relacionavam, no respeito que permeia cada interação. O Código de Conduta fora finalmente aprovado em Assembleia Geral no final de fevereiro. Num evento que reuniu mais de 200 pessoas, entre pais, professores, funcionários e membros da comunidade. O documento, com suas 23 páginas cuidadosamente elaboradas, estabelecia diretrizes claras sobre direitos e deveres de todos, protocolos para lidar com conflitos, canais de denúncia protegidos e, principalmente, um compromisso explícito com a dignidade de cada criança independente de sua origem, aparência ou qualquer outra característica. Marlene, que liderara o processo junto com a Associação de Pais, chorou no dia da aprovação. Via naquele documento muito mais que palavras no papel. Via o resultado de meses de trabalho coletivo, de discussões acaloradas mas respeitosas, de construção verdadeiramente democrática. E, principalmente,
Via a prova de que trauma pode se transformar em transformação quando as pessoas certas se unem pelo motivo certo. A implementação do código trouxe mudanças práticas imediatas. Todos os professores, inclusive os novos contratados para o ano letivo, passaram por um treinamento obrigatório de 40 horas sobre os princípios estabelecidos. Não era apenas teoria, eram simulações de situações reais, discussões de casos, exercícios de empatia. Alguns professores mais antigos resistiram inicialmente, sentindo-se questionados em suas práticas de décadas. Mas, aos poucos, mesmo os mais céticos começaram a perceber que não se tratava de fiscalização ou punição, mas de apoio e aprimoramento. Carla, a professora que fora colega de Helena, tornou-se uma das maiores defensoras das novas práticas. Ela coordenou um grupo de estudos semanal, onde professores compartilhavam desafios e soluções, criando uma rede de apoio mútuo. Numa das reuniões, Carla compartilhou sua própria jornada. Confesso que antes do que aconteceu, eu também tinha meus momentos de ser dura demais, de julgar rápido demais. Vi na Helena um espelho do que eu poderia me tornar se não mudasse. E isso me assustou, mas também me motivou. Hoje eu me esforço todo dia para ver cada aluno como um ser humano completo. Não apenas um estudante que precisa aprender conteúdo. As palavras de Carla ressoaram profundamente com outros professores. Muitos começaram a compartilhar suas próprias histórias, suas próprias falhas, criando um ambiente de vulnerabilidade e crescimento coletivo que era raro no sistema educacional tradicional. Alice voltara à escola em fevereiro para o primeiro ano do ensino fundamental. Eduardo esteve presente no primeiro dia de aula, observando discretamente de longe enquanto a filha entrava na sala nova com seus novos colegas. Ele notou algo diferente nela. Alice caminhava com mais confiança, a cabeça erguida, o sorriso natural. Não havia mais aquela retração que caracterizava seus movimentos antes. A menina cumprimentou a nova professora, Dona Beatriz, uma mulher jovem de olhos gentis que se agachou para ficar na altura de cada criança ao recebê-las. Dona Beatriz sabia da história de Alice. Todos na escola sabiam. Mas ela fizera questão de dizer a Eduardo, num encontro antes do início das aulas, que não trataria Alice como vítima nem como privilegiada. Ela será apenas Alice, uma criança maravilhosa que merece ser vista, ouvida e respeitada como todas as outras. E se em algum momento eu falhar nisso, espero que o Senhor me corrija, porque é assim que crescemos. Eduardo saíra daquela conversa com lágrimas nos olhos, grato por saber que sua filha estava em boas mãos. Mas talvez a mudança mais surpreendente não estivesse na escola, mas a quilômetros dali, num pequeno centro comunitário no outro extremo da cidade. Lá, numa sala modesta com cadeiras de plástico em círculo, Helena facilitava um grupo de apoio para educadores em crise. Eram professores que, como ela, haviam perdido o rumo em algum momento, que estavam lutando contra burnout, frustração ou até comportamentos que reconheciam como prejudiciais, mas não sabiam como mudar. A jornada de Helena até ali fora longa e dolorosa. Após o afastamento oficial, ela passara por um processo disciplinar que resultou em sua aposentadoria antecipada. Não houve demissão formal, mas o recado estava claro. Sua carreira como professora em sala de aula terminara. Inicialmente, Helena vivera isso como uma derrota absoluta, uma sentença final sobre uma vida desperdiçada. Mas com o tempo e muito trabalho interno, começara a ver de outra forma. A terapia a ajudara a entender que seu valor como pessoa não estava condicionado ao sucesso profissional, que erros não definiam sua totalidade, que redenção era possível mesmo quando as consequências eram permanentes. Ela começara a fazer trabalho voluntário, primeiro em bibliotecas comunitárias, depois ajudando a alfabetizar adultos. E foi nesse contexto que conheceu outros educadores lidando com questões semelhantes. A ideia do grupo de apoio surgiu de forma orgânica. Helena percebeu que havia uma necessidade enorme de espaços onde professores pudessem falar abertamente sobre suas lutas, sem medo de julgamento
ou consequências profissionais, onde pudessem admitir que gritaram com um aluno e se arrependeram, que se sentiram sobrecarregados e agiram de forma inadequada, que estavam perdendo a paixão pela educação e não sabiam como recuperá-la. O grupo começou pequeno, com apenas 4 pessoas numa tarde de segunda-feira, mas cresceu rapidamente através do boca a boca. Professores vinham de escolas diferentes, de bairros diferentes, alguns até de outras cidades. Sentavam naquelas cadeiras de plástico e, pela primeira vez em muito tempo, permitiam-se ser vulneráveis. E Helena, que um dia fora a professora mais rígida e menos empática de sua escola, revelara-se uma facilitadora surpreendentemente eficaz. Talvez porque entendia profundamente a dor de falhar, de decepcionar a si mesma, de ter que reconstruir a própria identidade dos escombros. Numa das sessões, um professor jovem de educação física compartilhou que havia impedido um aluno de participar de uma competição porque o menino não tinha o uniforme adequado. Eu estava tão focado em como nosso time seria visto, disse ele, a voz embargada, que não pensei no que aquilo faria com o garoto. Ele treinou tanto, e eu tirei dele a chance de brilhar por causa de um uniforme. Agora olho para trás e me sinto horrível. Helena ouviu, e quando o professor terminou, ela falou: Eu entendo exatamente o que você está sentindo, porque eu fiz algo parecido, só que pior, e vou carregar isso pelo resto da vida. Mas sabe o que aprendi? Que carregar não significa estagnar. Você pode carregar essa memória, esse arrependimento, e mesmo assim seguir em frente. Pode usar isso como combustível para fazer diferente daqui para frente. Não podemos mudar o que já fizemos, mas podemos mudar o que faremos. As palavras de Helena, vindas de alguém que vivera na própria pele as consequências de seus atos, tinham um peso que teoria acadêmica jamais teria. O grupo tornou-se um espaço de cura genuína, não apenas para os participantes, mas para a própria Helena. De volta à escola professor Anísio Teixeira, os efeitos da transformação continuavam se espalhando de formas inesperadas. A história de Alice chegara a outras escolas da região, inspirando conversas sobre práticas discriminatórias que antes eram normalizadas. Várias instituições começaram a revisar seus próprios códigos, a promover treinamentos, a criar canais de escuta para os alunos. Eduardo, que inicialmente só queria proteger sua filha, viu-se inadvertidamente no centro de um movimento maior. Começou a receber convites para falar em eventos educacionais, para participar de conselhos consultivos, para apoiar iniciativas similares em outras escolas. Ele aceitou alguns, recusou outros, sempre tentando manter o equilíbrio entre contribuir para a mudança e não se tornar uma figura centralizadora que ofuscasse o verdadeiro trabalho coletivo. Numa dessas palestras, numa escola estadual do outro lado da cidade, Eduardo compartilhou algo que vinha refletindo desde a cantata. Muitas pessoas me perguntam se eu me arrependo da forma como expus a situação publicamente, disse ele olhando para a plateia de professores e gestores. Se eu não deveria ter resolvido discretamente nos bastidores. E minha resposta é sempre a mesma. Injustiça privada exige denúncia pública. Não porque eu queira envergonhar ninguém, mas porque só quando as coisas vêm à luz é que realmente mudamos. Enquanto mantivermos essas situações na sombra, protegendo reputações em detrimento de crianças, continuaremos repetindo os mesmos erros. As palavras geraram debate, como sempre. Alguns concordaram completamente. Outros argumentaram que há formas mais diplomáticas de lidar com conflitos, mas todos saíram pensando, questionando suas próprias práticas e isso para Eduardo já era suficiente. Em abril, a escola organizou uma celebração para marcar o novo começo. Não era festa exagerada, mas um evento simples no pátio, com apresentações das crianças, comidas compartilhadas pelos pais e, principalmente, uma cerimônia simbólica de plantio de uma árvore. Marlene explicou emocionada que aquela árvore representava o crescimento que todos estavam vivendo juntos. Começamos pequenos, disse ela, vulneráveis, precisando de cuidado, mas com raízes fortes e nutrição adequada crescemos, nos tornamos abrigo, sombra, vida. Alice foi escolhida,
junto com outras 2 crianças, para ajudar a plantar a muda. Eduardo assistiu, de longe, ao lado de Dona Luciana, que também chorava discretamente. Ver a filha ali participando ativamente, sorrindo, interagindo com os colegas sem medo, era a maior prova de que a dor daquele dezembro distante estava sendo transformada em algo bonito. Após a cerimônia, quando a maioria já havia ido embora, Eduardo ficou um tempo sozinho no pátio, olhando aquela muda recém-plantada. Pensou em tudo o que acontecera. Pensou em Helena, que nunca mais vira pessoalmente, mas sobre quem ocasionalmente ouvia notícias através de Marlene. Pensou nos pais que se mobilizaram, nos professores que mudaram, nas crianças que estavam crescendo num ambiente melhor. Pensou em como um único momento de coragem, mesmo que imperfeito, pode desencadear ondas de transformação impossíveis de prever. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Alice, que já sabia usar o celular da babá para mandar áudios ao pai. A voz infantil ecoou. Papai, você viu eu plantando a árvore? Fiz direitinho como a tia ensinou. E sabe o que eu desejei? Desejei que todas as crianças da escola sejam felizes. Todas mesmo. Sem ninguém ficar de fora. Eduardo teve que sentar num banco ali perto, as lágrimas finalmente caindo livres. Aquela menina, sua Alice, que fora tão machucada, estava desejando felicidade para todos. Não carregava rancor, não alimentava mágoa, apenas amor. E naquele momento, Eduardo entendeu que tudo, absolutamente tudo, valera a pena. Os meses continuaram passando. O ano letivo foi avançando com seus altos e baixos naturais, mas sempre dentro de um contexto de mais respeito, mais escuta, mais humanidade. Nem tudo era perfeito. Ainda havia desafios, ainda havia momentos de atrito, ainda havia muito a melhorar. Mas a direção estava certa, e todos sabiam disso. No final do ano, numa cerimônia simples de encerramento, Marlene anunciou sua aposentadoria. Ela dedicara 35 anos à educação pública e sentia que era hora de passar o bastão para sangue novo. Mas queria sair com a certeza de que deixava algo sólido para trás. E olhando para aquela escola, para aquela comunidade mobilizada, para aquelas crianças que agora tinham voz e vez, ela sabia que sim, estava deixando um legado. Eduardo, que fora convidado para falar na cerimônia, escolheu suas palavras cuidadosamente. Quando tudo começou, ele disse, eu só queria proteger minha filha. Era um desejo egoísta no melhor sentido da palavra, mas o que aprendi nessa jornada é que não existe proteção individual verdadeira sem proteção coletiva. Minha filha só está realmente segura quando todas as crianças estão seguras. Quando há sistemas que protegem a dignidade de todos, não apenas dos que têm pais com voz ou recursos. Então, obrigado. Obrigado por transformarem a dor de uma criança em motor de mudança para centenas de outras. Alice, agora com 6 anos, estava sentada na primeira fileira ao lado de Dona Luciana. Quando o pai terminou de falar, ela se levantou e começou a aplaudir, suas mãozinhas pequenas fazendo um barulho desproporcional ao tamanho. E logo toda a escola estava de pé, aplaudindo não apenas Eduardo, mas tudo o que aquela comunidade construíra junta. Em algum lugar da cidade, Helena assistia à cerimônia por transmissão ao vivo que a escola fizera. Ela não fora convidada pessoalmente e nem esperava ser, mas Marlene, num gesto de gentileza, enviara o link dizendo que achava importante que Helena visse o que sua falha havia inadvertidamente ajudado a construir. Não para se gabar, mas para entender que até nossos piores erros podem, se processados adequadamente, gerar frutos inesperados. Helena assistiu tudo com lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas apenas de tristeza pelo que perdera, mas também de gratidão pelo que aquelas pessoas criaram. Ela nunca poderia voltar atrás e desfazer o que fizera com Alice. Nunca recuperaria sua carreira como fora antes, mas podia e estava contribuindo de outra forma. Cada professor que passava por seu grupo de apoio e saía de lá com ferramentas para ser melhor. Cada educador que ela ajudava a não repetir seus erros era sua forma de restituição.
não apagava o passado, mas construía um futuro um pouco menos doloroso. E Alice? Alice crescia. Tornava-se uma menina curiosa, empática, forte. A experiência da cantata ficaria marcada em sua memória. Eduardo sabia disso. Mas não como ferida aberta, e sim como cicatriz que conta uma história de superação. Uma história de como a coragem de um pai e a mobilização de uma comunidade podem transformar injustiça em justiça, dor em cura, exclusão em pertencimento. Alguns anos depois, quando Alice estivesse mais velha, Eduardo planejava contar a ela toda a história em detalhes que ela ainda não conseguia compreender totalmente. Contaria sobre as escolhas difíceis que fez naquele dia, sobre os debates internos, sobre as consequências que nem sempre foram positivas. Contaria também sobre Helena, sobre redenção, sobre como pessoas complexas cometem erros e, às vezes, encontram caminhos para se curar. Queria que Alice crescesse entendendo nuances, entendendo que heroísmo não é perfeição, que transformação é processo, que todos merecemos compaixão mesmo quando falhamos. Mas, por enquanto, Alice era apenas uma criança. Uma criança que plantara uma árvore, que desejara felicidade para todos, que ia para a escola todo dia sem medo e voltava para casa com histórias e sorrisos. E isso, para Eduardo, era tudo. Era a prova viva de que, apesar de toda a dor, toda a luta, todo o caminho tortuoso, o amor sempre encontra um jeito de vencer. A escola continuaria existindo. Continuaria enfrentando desafios. Continuaria sendo lugar de aprendizado, de conflito, de crescimento. Mas agora, com bases mais sólidas, com uma comunidade mais unida, com a certeza de que cada criança que passa por seus portões importa. Não apesar de suas diferenças, mas exatamente por causa delas. E tudo isso começou numa cantata de Natal, num momento de injustiça que poderia ter sido apenas mais uma estatística esquecida, mas que se tornou ponto de virada porque alguém teve coragem de dizer: não, isso não está certo, e vamos mudar. As luzes da escola foram se apagando naquela noite. As famílias voltaram para casa. A vida seguiu seu curso natural, mas algo fundamental havia mudado. Algo invisível, mas poderoso. A certeza de que mudança é possível, de que juntos somos mais fortes, de que cada criança, cada única criança, merece ser vista, ouvida, valorizada. E que o verdadeiro espírito de datas especiais não está nas roupas que vestimos, mas na humanidade que escolhemos cultivar. A história de Alice ecoou além das fronteiras de Ribeirão Preto. Nos meses seguintes, reportagens em jornais de São Paulo e até emissoras nacionais cobriram o caso, transformando-o num exemplo de como mobilização comunitária pode gerar mudança real no sistema educacional. Mas Eduardo sempre fazia questão de esclarecer em cada entrevista que o crédito não era dele. Era de todos os pais que se mobilizaram, dos professores que aceitaram mudar, da diretora Marlene que teve coragem de encarar os problemas de frente. Uma reportagem especial produzida meses depois mostrava o contraste entre o antes e o depois da escola. Entrevistou pais que contaram suas próprias histórias de discriminação que seus filhos enfrentaram em anos anteriores e que agora, finalmente, encontravam espaço para serem ouvidas. Entrevistou professores que admitiam, com vulnerabilidade admirável, que também precisaram desaprender práticas prejudiciais enraizadas em sua formação. Entrevistou até mesmo Carla, a ex-colega de Helena, que se tornou símbolo de transformação possível dentro do corpo docente. Alice apareceu brevemente na reportagem, já com 7 anos, uma menina articulada e confiante que explicava com a simplicidade profunda da infância o que aprendera com tudo aquilo. Aprendi que todo mundo é importante, disse ela, olhando direto para a câmera. Não importa se a roupa é bonita ou simples, o que importa é o coração. E também aprendi que quando algo é injusto, a gente pode mudar. Não é só aceitar. A gente pode lutar. Eduardo assistiu à reportagem ao lado da filha, o coração transbordando de orgulho. Aquela menina que ele vira tão pequena e machucada na cantata,
agora falava com uma sabedoria que muitos adultos levam décadas para desenvolver. E ele sabia que parte dessa sabedoria vinha exatamente daquela dor processada, transformada em aprendizado. A árvore plantada no pátio da escola cresceu forte, tornou-se um símbolo vivo da transformação, um lugar onde crianças se sentavam para ler na sombra, onde professores faziam rodas de conversa, onde a comunidade se reunia para decisões importantes. Marlene, mesmo aposentada, visitava a escola regularmente e sempre passava alguns minutos observando aquela árvore, lembrando de tudo que ela representava. O código de conduta implementado na escola Professor Anísio Teixeira virou modelo. Outras escolas da rede municipal pediram cópias, adaptaram às suas realidades, criaram suas próprias versões. A Secretaria de Educação, inicialmente reticente, acabou abraçando a iniciativa e transformou em política pública a exigência de que todas as escolas municipais tivessem documentos similares. Não foi mudança da noite para o dia. Houve resistências, houve implementações mal feitas, houve escolas que apenas cumpriram burocraticamente sem entender o espírito por trás. Mas a semente estava plantada. Eduardo continuou sua jornada como empresário, mas agora com um propósito expandido. Criou um fundo filantrópico focado em educação pública, não apenas doando recursos financeiros, mas investindo em formação de professores, em pesquisas sobre práticas pedagógicas humanizadas, em projetos que promovessem equidade nas escolas. Trouxe outros empresários da região para se envolverem, mostrando que responsabilidade social não era apenas construir quadras ou doar computadores, mas investir na transformação cultural das instituições. Alice, conforme crescia, mostrava interesse genuíno por educação. Dizia ao pai que quando crescesse queria ser professora. Eduardo sorria toda vez que ouvia isso, pensando na ironia bela de que a menina, que fora tão machucada por uma professora, agora sonhava em ser uma. Mas não qualquer professora. Uma professora que escutasse, que visse além das aparências, que tratasse cada criança como única e valiosa. Talvez aquela experiência dolorosa tivesse plantado em Alice uma vocação inesperada. Helena continuou seu trabalho silencioso, mas importante, com grupos de apoio para educadores. Nunca buscou holofotes, nunca tentou se promover. Fazia aquilo porque sentia que devia, porque era sua forma de restituição, porque genuinamente queria evitar que outros professores cometessem os mesmos erros que ela. Com o tempo, desenvolveu metodologias próprias, escreveu materiais didáticos sobre autocuidado para educadores, sobre como identificar sinais de burnout antes que levassem a comportamentos prejudiciais. Ironicamente, Helena se tornou referência em algo que jamais imaginara, em como lidar com o próprio fracasso de forma construtiva. Ela dava palestras ocasionais para grupos de professores, sempre começando com sua história, com total honestidade sobre o que fizera de errado. Não suavizava nada, não se vitimizava, apenas contava a verdade crua e depois compartilhava o que aprendera no processo de tentar se curar. Suas palestras eram sempre lotadas, porque tocavam em algo raramente discutido no meio educacional, a humanidade imperfeita dos educadores. Certa vez, numa dessas palestras, alguém da plateia perguntou se ela e Eduardo já haviam se encontrado pessoalmente após o incidente. Helena respirou fundo antes de responder. Não, disse ela, e acho que não devemos. Algumas pontes não foram feitas para serem reconstruídas. Algumas distâncias precisam ser respeitadas. Ele me perdoou à sua maneira, através de palavras generosas num e-mail. Eu pedi desculpas à minha maneira, assumindo completa responsabilidade. Mas não precisamos ser amigos. Não precisamos de reconciliação performática. Às vezes, a forma mais saudável de seguir em frente é seguir por caminhos paralelos, reconhecendo o que aconteceu, mas não tentando forçar proximidade onde não é natural ou necessária. A resposta foi profunda em sua honestidade, e muitos na plateia, que esperavam talvez um final hollywoodiano com abraços e lágrimas de perdão mútuo, entenderam que vida real não funciona assim, que cura não sempre significa amizade,
que responsabilidade não sempre resulta em absolvição completa, e que tudo bem, que é possível viver com consequências, aprender com erros, seguir sendo humano apesar das falhas. Dona Luciana, sempre presente na vida de Alice e Eduardo, tornou-se figura querida em toda a escola. Outros pais a conheciam, a cumprimentavam, pediam conselhos sobre criação de filhos. Ela participava ativamente da associação de pais, contribuindo com sua sabedoria de quem vivera muito e aprendera a valorizar o essencial. Numa reunião, quando discutiam sobre como incluir melhor famílias de baixa renda nas atividades escolares, foi Luciana quem lembrou algo fundamental. Não é só questão de dinheiro, é questão de fazer essas famílias se sentirem bem-vindas, de não fazer cara feia quando a contribuição é pequena, de entender que participação não é só financeira, é presença, é carinho, é acreditar junto. Os anos passaram. Alice completou 9 anos, depois 10. Continuava na mesma escola, que agora tinha placa na entrada, mencionando os prêmios que recebera como instituição modelo, em gestão democrática e práticas inclusivas. Outras crianças estudavam ali, cada uma com suas histórias, suas dificuldades, suas belezas. E todas, sem exceção, eram tratadas com a dignidade que Alice um dia fora negada, mas que ajudara a conquistar para as gerações futuras. Eduardo, vendo a filha crescer naquele ambiente, sabia que tomara a decisão certa. Não fora fácil, não fora sem dor, mas fora certo. E quando Alice, aos 10 anos, escreveu uma redação na escola sobre o que queria ser quando crescesse, Eduardo chorou. Ao ler, ela escrevera sobre querer ser professora, sim, mas não apenas professora. Queria ser o tipo de professora que vê cada aluno, que não julga pela roupa, que entende que todo mundo tem uma história e merece respeito, que faz da sala de aula um lugar onde ninguém fica de fora. E terminava dizendo: porque eu sei como dói ficar de fora, e sei como é bom quando alguém te traz de volta. Quero ser essa pessoa para outras crianças. Eduardo guardou aquela redação como tesouro. Era a prova de que dor transformada em propósito é uma das forças mais poderosas do mundo. Que crianças, quando apoiadas adequadamente, não apenas superam traumas, mas os transformam em missão de vida. A história de Alice, Eduardo, Helena, Marlene e toda aquela comunidade não tinha um final perfeito embalado para presente. Tinha um final real, com cicatrizes que doíam em dias de chuva, com relações que nunca seriam completamente restauradas, com arrependimentos que nunca desapareceriam totalmente. Mas também tinha transformação genuína, mudança sistêmica, vidas redirecionadas, crianças protegidas, dignidade restaurada. E talvez esse seja o tipo de final que mais importa. Não o que nos faz sentir bem momentaneamente, mas o que nos inspira a fazer diferente, a ser melhores, a lutar por justiça mesmo quando custa caro. O final que nos lembra que cada um de nós tem poder de mudar pequenos pedaços do mundo quando temos coragem suficiente para agir. Alice cresceria. Seria adolescente, depois adulta. Carregaria consigo sempre aquela memória de dezembro, daquela cantata, daquele pai fantasiado de Papai Noel que subiu num palco e mudou tudo. Contaria essa história para seus filhos um dia, talvez para seus alunos se realmente se tornasse professora. E a história continuaria ecoando, gerando mais mudanças, mais reflexões, mais coragem em outras pessoas para não aceitar injustiça, para não se calar diante do errado, para não escolher conveniência sobre dignidade humana. Porque no fim, é disso que se trata, de escolhas, de todos os dias escolher ver o outro, de escolher dignidade sobre aparência, de escolher coragem sobre conforto, de escolher amor sobre indiferença. E essa escolha, multiplicada por milhares de pessoas, em milhares de situações pequenas e grandes, é o que transforma o mundo. Um dia de cada vez, uma criança de cada vez, uma cantata de cada vez. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Alice, Eduardo e toda a comunidade da Escola Professora Anísio Teixeira tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de dor, coragem e transformação, clique no botão de gostei
inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos lembram da importância da empatia, da justiça e do amor incondicional. Te esperamos no próximo episódio.